Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos imensamente aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos nesta sala virtual o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram concedidos como oportunidade para as nossas reflexões. E hoje, aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, às nossas meditações do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O capítulo hoje que trouxemos para os nossos estudos é o capítulo de número 17 do livro Apostilas da Vida. E este capítulo de número 17 tem como título Casamento e Divórcio. Então aqui André Luiz nos traz reflexões acerca da vida em família, acerca dos nossos compromissos no agrupamento familiar, em especial em relação ao casamento. E também ele nos fala e começa falando exatamente sobre o divórcio. Como nós nos encontramos hoje nos nossos agrupamentos familiares? Estamos realmente cumprindo da melhor maneira possível, nos esforçando ao máximo para cumprirmos os nossos compromissos no agrupamento familiar, em primeiro lugar e acima de tudo para com aqueles que estamos ali juntos e que assumimos compromissos no plano espiritual? Então, Jesus, antes de começarmos aqui nas palavras de André Luiz, Jesus nos deixa bem claro esta responsabilidade, esta importância do agrupamento familiar quando ele foi convidado para uma certa festa que nós conhecemos lá no Novo Testamento, conforme nós encontramos de João Evangelista, no capítulo 2, começando pelo versículo 1, onde João anotou que Jesus foi convidado para uma festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. Então aqui Jesus, conforme nós encontramos nestas anotações de João, Jesus deixa bem claro aqui para nós a importância do agrupamento familiar, que foi exatamente em uma festa de casamento, onde estava iniciando um agrupamento familiar novo, onde ele iniciou as suas tarefas messiânicas. Conforme nós conhecemos os chamados milagres, foi exatamente nesta festa de casamento em que Jesus realizou, vamos colocar entre aspas, o seu primeiro milagre. Ou seja, transformou água em um vinho saboroso. Então aqui Jesus, conforme nós encontramos nessas anotações de João, quando num determinado momento da festa ele foi comunicado por sua mãe, Maria de Nazaré, que havia faltado vinho, e aí ele até questiona Maria, mulher, o que eu tenho com isso? Mais ou menos assim, é lógico que ele não falou desta forma, mas Maria o chamou, digamos assim, à responsabilidade, dizendo para ele, já que ele disse para Maria que o momento dele não havia chegado, mas Maria tinha certeza que o momento dele havia chegado. E é lógico, nós estamos fazendo aqui essa referência às anotações de João para falarmos em relação à importância da família. Quando Jesus, igual eu falei, quando Jesus questiona a Maria, mulher, o que queres de mim?
minha hora ainda não chegou. Mas sem sombra de dúvida, Maria sabia o que estava fazendo, Maria sabia que a hora de Jesus havia chegado, e aqui neste ponto, Maria dá um conselho de mãe, que sem sombra de dúvida que todas as mães, em sã consciência, querem sempre o melhor para seus filhos. Então aqui Maria, neste diálogo curto com o seu filho e também com os servos da casa, ela nos deixou aqui um belíssimo conselho, porque não foi um conselho que ela deu simplesmente aos servos da casa, mas um conselho para toda a humanidade. Fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui Maria vira-se para os servos da casa que iam preparar a água para Jesus transformar em vinho, e aí ela deixa este conselho para toda a humanidade, para todos os seus filhos: fazei tudo o que ele vos disser. Então nós aqui hoje nos encontramos exatamente para nos esforçarmos ao máximo para atendermos a este pedido, atendermos a este conselho de nossa mãe, da nossa mãezinha querida, a nossa querida mãezinha santíssima, nos esforçando em fazermos o que Jesus nos disse ao longo da sua trajetória aqui pela terra, todos os ensinamentos que ele deixou para nós de forma exemplificada. E aqui nós chegamos nas palavras de André Luiz, no capítulo 17, quando ele começa a nos dizer sobre casamento e divórcio da seguinte maneira: divórcio, ele começa falando exatamente não do casamento, mas do divórcio. Divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Então aqui André Luiz já começa nos chamando a atenção que quando acontece um divórcio, de acordo com as leis humanas, e conforme nós sabemos, as leis humanas, elas não são indissolúveis, que é indissolúvel simplesmente a lei natural, a lei de Deus, mas o casamento que é, neste caso, um contrato que nós celebramos, e que, neste caso, o desatar deste contrato, exatamente através do divórcio, é preferível, sem sombra de dúvida, que se divorciem do que se matem, conforme muitos companheiros dizem. Ou seja, é melhor que, já que não deu certo, não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para seguirmos juntos na caminhada redentora, conforme os espíritos amigos nos dizem, aí nós temos esta porta para a saída, que é o divórcio. Mas aí André Luiz nos diz que o divórcio é edificação adiada, já que o casamento, o viver ali com o outro, com a outra, é oportunidade de edificação. E aí ele diz que além da edificação adiada através do divórcio, ou seja, a separação, o divórcio significa restos a pagar no balanço do espírito imortal, do espírito devedor. Então aqui ele fala no balanço, ou seja, tipo numa contabilidade. Aqui nós temos a nossa ciência contábil, que é uma ciência exata. Então temos ali restos a pagar na contabilidade. Então ele fala que é exatamente isto: quando nos divorciamos, estamos perdendo a oportunidade, ou desperdiçando a oportunidade da edificação, e também deixando restos a pagar. Então, se estamos deixando restos a pagar, sem sombra de dúvida que um dia teremos que nos reencontrar para continuarmos o pagamento desses restos a pagar, esses acertos de conta. Então André Luiz segue dizendo o seguinte: isso geralmente, falando do divórcio, isso geralmente porque um dos cônjuges veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. Então, sem sombra de dúvida que esses direitos que nós temos
no agrupamento familiar, ali na instituição doméstica, somam-se também deveres iguais, ou seja, deveres de ambas as partes. Se eu tenho direito, a outra criatura também tem direito. Se eu tenho obrigação, e temos muitas obrigações, a outra criatura também tem as suas obrigações. Então aqui é o que ele nos fala, é o que ele nos lembra. E ainda nos diz que a doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, ou seja, aqueles restos a pagar na nossa contabilidade da vida. Então, sem sombra de dúvida que a doutrina espírita nos mostra isto, segundo os compromissos anteriores, em que o marido e a mulher assinaram um contrato de serviço antes da reencarnação. Então, aqui André Luiz nos lembra que quando nós nos casamos aqui no plano físico, não foi ali um caso fortuito. Sem sombra de dúvida que nós já havíamos assinado um contrato de serviço, um compromisso para o nosso reencontro no plano espiritual antes da reencarnação. Então já temos compromissos assumidos, porque sabemos que não existe o acaso. E aí ele diz ainda que dois espíritos sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, encontram-se ou reencontram-se no matrimônio, convencidos de que união esponsalícia é, sobretudo, o esquema de obrigações regenerativas. Então aqui ele nos lembra que união esponsalícia ou o casamento nada mais é que uma união de esquema de obrigações regenerativas. Então estamos no agrupamento familiar exatamente em busca da nossa regeneração. No nosso último encontro, que estudamos o capítulo de número 16 deste livro, foi exatamente sobre o uso da língua. E não tem lugar melhor para praticarmos e verdadeiramente aprendermos o uso correto do verbo, o uso correto da nossa língua, do que no agrupamento familiar. Porque ali, sem sombra de dúvida, nós encontramos os nossos devedores, os nossos credores, ali nós temos as nossas primeiras obrigações perante a sociedade, porque ali estamos inseridos, em primeiro lugar, em uma microsociedade que tem a responsabilidade de fornecer a matéria-prima para a macrosociedade, ou seja, a matéria-prima, o ser humano verdadeiramente transformado e não deformado. Transformado quando essa microsociedade que nós conhecemos com o nome de família cumpre a sua tarefa, cumpre a sua missão na regeneração da criatura humana. Então precisamos fazer esforços constantemente pela e para a nossa melhoria. E André Luiz segue dizendo o seguinte: reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Ou seja, isto não é o casamento. Sem sombra de dúvida que nós precisamos nos esforçar para não passarmos aqui pela vida, conforme ele nos fala aqui, nas nossas responsabilidades no matrimônio, quais sonâmbulos sorridentes, sem prestarmos atenção na vida e achando que a felicidade é desta forma, igual ele fala aqui, nos comportando como crianças que ainda pensamos, imaginamos e até em muitas situações agimos desta forma como se um castelo de papelão ou de areia fosse seguro. Então aqui ele segue dizendo o seguinte: surgem
no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Então aqui ele nos chama a atenção que a realidade é outra, muito diferente, porque o casamento, sem sombra de dúvida, principalmente no mundo onde nós estamos vivendo, ainda de provas e expiações, mundo de provas e expiações, o casamento não é um mar de rosas, conforme nos diz Emmanuel, mas sem sombra de dúvida, de muitos espinhos, de muitas dificuldades. Mas como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra isto de uma forma muito clara, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que é preciso, sem sombra de dúvida, nós passarmos por estas experiências para nos auxiliar no progresso. É preciso termos estas uniões estáveis através do matrimônio, porque sem sombra de dúvida que isto auxilia o nosso progresso, conforme nós encontramos na questão 695 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E aí os espíritos amigos nos respondem que é bem pelo contrário da pergunta, que neste caso não é contrária à lei da natureza, mas sim é um progresso na marcha da humanidade. Sem sombra de dúvida que a união estável entre dois seres é um progresso na marcha da humanidade. E na questão 696, Kardec questionou o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Qual seria o resultado? Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E os espíritos amigos nos respondem o seguinte: o retorno à vida animal. Ou seja, nós voltaríamos à condição da vida animal irracional, porque a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progressos da sociedade humana. Então aqui ele nos fala que o casamento, esta união estável entre dois seres humanos, foram aqueles primeiros atos que representou um progresso na sociedade humana. E a abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões estáveis. Então, aqui, sem sombra de dúvida, nós encontramos vários questionamentos em O Livro dos Espíritos sobre o casamento, onde eles nos trazem estas informações belíssimas sobre estas uniões e por que nós nos encontramos juntos. Então, precisamos, sem sombra de dúvida, fazermos esforços. É fácil o viver com o outro ou a convivência, principalmente com as nossas diferenças? Sem sombra de dúvida que não é fácil, mas precisamos, é necessário para a nossa regeneração, é necessário estarmos e nos encontrarmos nesta escola de redenção das almas. E aqui voltamos às palavras de André Luiz, onde ele nos diz que o tempo que durante o noivado era empregado no montante dos sonhos passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, previsões e apreensões, lutas e disciplinas, e os cônjuges desprevenidos de conhecimento elevado começam a experimentar fadiga e desânimo, quando mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimentos de valores substanciais em favor da vida do espírito. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso, ao invés de fadiga, nós conquistarmos ali no agrupamento familiar a confiança mútua para que o estabelecimento doméstico possa realmente produzir rendimentos de valores substanciais em favor da vida do espírito. Porque aqui ele nos mostra o casamento, assim como está na nossa lei aqui da nossa sociedade humana, que o casamento aqui, para nós aqui na Terra, é um contrato.
nós assinamos um contrato de compromisso, assim como nós, quando abrimos uma empresa comercial, uma empresa prestadora de serviço, e assinamos um contrato, registramos nos órgãos que exigem para a criação de uma empresa. Da mesma forma, quando nós nos casamos, nós vamos para um cartório, assinamos um contrato de compromisso e precisamos, sem sombra de dúvida, confiarmos e construirmos essa confiança na outra criatura para que possamos realmente produzir esses rendimentos de valores substanciais em favor da vida do espírito. E André Luiz ainda nos diz o seguinte: descobrem ao longo dessa nossa trajetória, nós iremos descobrindo, por fim, que amar não é apenas fantasiar. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que amar, como muitos de nós ainda achamos e nos comportamos desta forma, não é fantasiar, porque viver ali uma união estável, num casamento, num agrupamento familiar, não é fantasia, é coisa séria. Amar não é apenas fantasiar, mas acima de tudo, construir. Então amar não é fantasiar, mas sim construir. E sem sombra de dúvida, construir uma vida melhor. E aí ela acrescenta, e construir pede não somente plano e esperança, mas também suor, por vezes aflição e lágrimas. Então necessário se faz trabalhar, conforme ele nos fala aqui, suor e por muitas vezes até mesmo aflições e lágrimas. E aí ele diz ainda, auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um comércio de realizações e concessões mútuas cuja falência é preciso evitar. Então aqui ele nos chama a atenção que é possível acontecer a falência, está isto previsto, e na nossa legislação tem essa previsão, que é a rescisão do contrato que assinamos quando assumimos o compromisso ali no casamento, e essa rescisão do contrato chama-se divórcio. E aí ele diz que cuja falência, ou seja, este divórcio, é preciso que evitemos para a nossa regeneração. E aí ele diz ainda, para encerrar, compreendamos aqueles, não joguemos pedras. Aí ele fala, compreendamos aqueles que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles. Então aqui André Luiz age aqui, escreveu com uma sensatez, com uma sabedoria enorme, qual seria o nosso comportamento se estivéssemos no lugar deles, ou no lugar daquela criatura que motivou o divórcio, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados, mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso interpretarmos o matrimônio como sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Então aqui é de interesse da alma, é uma sociedade venerável de interesse da alma perante Deus, sem sombra de dúvida que é exatamente assim, e por isso ele traz numa notinha de rodapé que mantenha uniformidade de gentileza em qualquer parte, em todas, ou melhor, com todas as criaturas. Sem sombra de dúvida que precisamos manter esta coerência constantemente, precisamos fazer esforços constantemente. E conforme nos diz aqui a nossa companheira Fernanda, na minha concepção, casamento tem que ser um apoiando o outro, olhando na mesma direção, caminhando lado a lado. Sem sombra de dúvida que precisamos agir exatamente assim, caminhando na mesma direção, não um puxando para um lado e outro puxando para que prevaleça a sua verdade e o outro também querendo que prevaleça a sua. E para encerrarmos, conforme nos diz aqui o nosso companheiro Eudes, na realidade, não nos casamos, mas assinamos um contrato de casamento torcendo para que o amor seja forte o suficiente para tudo suportar. E a nossa companheira Edneuza
se todos nós esforçarmos para ter amor e compreensão do casal e com os filhos, seria diferente, sem sombra de dúvida. Se cada um fizer um pouco de esforço, sem sombra de dúvida, que dará certo. E é exatamente para isto. Às vezes, muitos companheiros falam que casamento é como um submarino, que foi feito para afundar. Não, de forma alguma. Casamento não foi e nunca será com esta finalidade para afundar, mas para ir adiante, regenerando a criatura humana. Que possamos refletir sobre isto e que possamos, conforme já foi dito, e os companheiros espirituais falam constantemente, André Luiz fala isto constantemente, que não estamos aqui em um casamento como se estivéssemos em uma excursão no jardim de infância. Não é, ao mesmo tempo, a música da ilusão, mas sim compromisso, responsabilidade, renúncia, amor, fraternidade constantemente. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve. E tenho certeza que tudo isto que falamos aqui, não falamos para vocês, mas estamos refletindo juntos, porque o mais necessitado de todos de ouvir essas palavras, esses puxões de orelha aqui de André Luiz e dos demais espíritos amigos, exatamente este que vos fala. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre.